Sabe aquele momento numa viagem longa, quando você já saiu da sua cidade, a paisagem já mudou, mas você ainda não chegou no destino? Sim, sei perfeitamente. Você está nesse lugar intermediário. Exato, com a poeira da estrada ainda no carro, mas, sei lá, já sentindo o cheiro do mar ou vendo as luzes da cidade longe. É um lugar de, tipo, muita expectativa. É uma fronteira, né? E a fonte que a gente vai analisar hoje, um sermão do pastor Misael Batista do Nascimento sobre Deuteronômio capítulo 3, usa exatamente essa imagem. Ah, que interessante. Sim, ele descreve o povo de Israel ali, na Transjordânia, olhando para a Terra Prometida. Eles não estão mais no Egito, não estão perdidos no deserto, mas ainda não chegaram em casa. É nesse espaço que o coração é testado, sabe? Totalmente. E isso leva a gente para a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. O que é preciso para transformar uma promessa em uma realidade que dura? Boa pergunta, porque o sermão sugere que não é só chegar lá. Não mesmo? A gente vai ver que a resposta, segundo a fonte, envolve 3 passos bem claros: entender a natureza de um presente, aceitar um dever coletivo e, por fim, executar um plano para o futuro. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Ok, vamos começar com o presente, então. A primeira parte da análise foca ali nos versículos 12 a 17, onde Moisés começa a distribuir a terra que eles acabaram de conquistar. Isso para as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. E a descrição é super específica, né? Cheia de nomes como Gileade, Bazã, o Vale de Arnon, parece até um registro de cartório. E essa formalidade, ela é intencional. O sermão aponta uma coisa muito interessante. O verbo dar se repete várias e várias vezes. É verdade. Moisés não fala, nós conquistamos ou dividimos. Ele diz, eu dei a vocês. Ele se coloca ali como um mediador, sabe? O instrumento que entrega algo que, para aquela fé, vem de Deus. É a promessa virando algo concreto. Exatamente. O pastor usa o termo mediador da aliança. E só para a gente entender bem, quando se fala em aliança nesse contexto, não é um acordo simples, né? Não, é algo bem mais pesado. Muito mais. É tipo um tratado solene com promessas, leis, obrigações dos dois lados. E Moisés é o cara que administra os termos desse tratado na prática. Então, quando ele dá a terra, ele está cumprindo uma cláusula importantíssima desse contrato sagrado. Entendi. E tem um detalhe que a análise traz que eu achei fascinante, porque muda toda a perspectiva. Qual? Essas tribos específicas, elas eram criadoras de gado. Elas pediram aquele pedaço de terra porque as pastagens de Gileade e Bazã eram, assim, perfeitas para os rebanhos delas. Exato. Isso traz a teologia para o mundo real, né? Tira do abstrato. Totalmente. A promessa se cumpre de um jeito que faz sentido econômico para eles. E não era qualquer terra, né? Gileade e Bazã. Controlar essa área significava dominar rotas comerciais e ter um solo super fértil. Então não era só um lote. De jeito nenhum. Ele estava entregando as chaves da prosperidade da região. A mensagem de Moisés para a nova geração era muito clara. Olhem, inimigos gigantes foram vencidos. A promessa é real, é prática. Agora comecem a possuir, comecem a viver nela. Ok, então eles recebem essa terra perfeita, uma benção quase personalizada. Parece o final feliz da história para essas tribos, né? Mas o que a análise mostra é que essa bênção vem com uma condição. Uma letra miúda bem pesada. É exatamente aí que a história vira. E a gente passa da dádiva para o dever. Nos versículos seguintes, 18 a 20, Moisés se vira para os homens mais fortes dessas tribos que acabaram de ganhar na loteria imobiliária e diz algo chocante. O que ele diz? A ordem é clara. Deixem suas mulheres, filhos e o gado aqui. Peguem as armas, atravessem o rio e lutem na linha de frente até que seus irmãos, as outras tribos, também tenham um lugar para descansar. Peraí, isso parece muito injusto. Eles lutaram, conquistaram a terra deles e a primeira coisa que ouvem é agora vão lutar pelos outros? Como é que Moisés convence eles a aceitar isso? Então, a fonte argumenta que o convencimento não veio de uma ordem militar, mas de um princípio da aliança. O bem-estar é coletivo. Ah, faz sentido. A bênção que eles receberam não era um prêmio para ser aproveitado sozinho, mas um recurso
para fortalecer a comunidade inteira. O sermão é muito enfático nisso. Ele diz que nenhum israelita vence na vida sozinho. Uau! A posse definitiva da terra deles estava, condicionada a eles ajudarem na luta dos outros. Solidariedade. Isso vai totalmente na contramão da nossa cultura. O sermão faz uma comparação ótima. Ele pega aquele lema do Júlio César: vim, vi e venci. O auge do eu, né? Exato. E contrasta com uma frase do Novo Testamento: somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A vitória no primeiro caso é singular, na segunda é plural: nós. É uma mentalidade completamente diferente. E o mais incrível é que essa ideia de milhares de anos é confirmada hoje. A psicologia social mostra que pessoas com redes de apoio fortes, elas não só superam problemas mais rápido, como são mais felizes. É uma política de saúde mental e coesão social. Exatamente o que Moisés estava fazendo ali. Ele sabia que um grupo dividido, onde cada um cuida do seu, seria uma presa fácil. A sobrevivência do todo dependia de cada um lutar pela vitória do outro como se fosse a sua. Entendi. E o autor do sermão leva isso a uma conclusão bem radical para os nossos dias, né? Ele chega a afirmar que um evangelho individualista não é um evangelho cristão nem bíblico. Forte isso. É uma crítica muito direta. E, vamos ser honestos, nossa cultura hoje é 99% Júlio César e 1% comunidade. A mensagem que vem dessa fonte é um choque de realidade. Um choque que mostra que a missão não tinha acabado para ninguém, nem para quem já tinha terra e muito menos para o líder. Exato. Essa mentalidade de ninguém fica para trás é a base. Mas Moisés era um líder pragmático. Ele sabia que tinha 120 anos e não ia durar para sempre. Certo. E é por isso que o que ele faz a seguir, a preparação do sucessor dele, o Josué, foi talvez o ato de liderança mais importante de todo esse processo. E aí a gente chega no terceiro ponto, o plano para o futuro. O foco sai das tribos e vai para uma pessoa, Josué. Nos versículos 21 e 22, Moisés não só aponta o sucessor. Não, ele treina o cara. Ele comissiona na frente de todo mundo. Isso. E o sermão organiza essa aula de liderança em 4 instruções. A primeira é: seus olhos viram tudo que o Senhor fez a estes 2 reis. Basicamente, lembre-se do que já aconteceu. É sobre criar uma memória institucional. Um bom líder não se baseia em otimismo vago, mas em evidências. É como se ele dissesse: Josué, sua confiança para o futuro vem do que você já viu acontecer. A vitória não foi um acidente, tem um padrão aqui. Estude o padrão. Faz todo sentido. A segunda instrução é consequência da primeira. Assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais você está atravessando. É a projeção dessa confiança. Exato. É a diferença entre fé cega e fé baseada em evidências, né? Aí vem a terceira, que é a transferência oficial do cargo. Tu passarás adiante deste povo. Sem ambiguidade. Nenhuma. Ele está dizendo publicamente: a responsabilidade agora é sua. Isso legitima o Josué e acaba com qualquer dúvida sobre quem manda. E a quarta e última, que talvez seja a mais humana de todas. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Aqui o foco é o medo, o inimigo interno. E esse é o ponto-chave. Pensa num técnico lendário que está se aposentando. Ele não manda um e-mail para o time falando: o novo capitão é fulano. Não. Não mesmo. Ele reúne o time no vestiário e, na frente de todo mundo, entrega a braçadeira para o novo capitão e fala: a bola é sua, eu confio em você, e vocês todos vão confiar nele, porque a força do time não estava em mim e não vai estar só nele, mas no nosso jeito de jogar. É um ato público de transferência de autoridade. Prático e simbólico. E o sermão destaca algo fundamental. A base da confiança não era a genialidade militar de Josué. Era a promessa de que Deus lutaria por eles. Isso muda tudo. Despersonaliza a vitória. Totalmente. O sucesso da nação não ia depender do carisma de Moisés ou da estratégia de Josué, mas de algo maior. Isso torna a missão sustentável. O inimigo visível não era páreo para o protetor invisível. É gestão do medo no nível mais profundo. Então, se a gente voltar para a nossa pergunta inicial, a análise desse sermão nos dá uma resposta em 3 partes. Primeiro,
Entender que a promessa se realiza como um presente prático. E adequado, não como mágica. Segundo, aceitar que esse presente vem com o dever da solidariedade. E terceiro, garantir a continuidade através de uma sucessão de liderança bem preparada, baseada na confiança. Exatamente. E as conclusões do sermão amarram tudo isso de uma forma muito poderosa. Primeiro, a ideia de que Deus é Senhor sobre tudo não é só uma frase de efeito. Ela tem consequências. Como assim? A fonte até cita a letra de uma canção da Ana Rock, que diz que essa soberania se aplica sobre a alegria, a dor, a esperança e o medo. Entender isso exige uma escolha. Ou você se alinha com essa realidade, ou se quebra tentando lutar contra ela. Não tem território neutro. Nenhum. A segunda conclusão volta para o tema da solidariedade. A análise propõe um desafio prático, quase uma lição de casa. A pergunta é: o que eu posso fazer para demonstrar cuidado mútuo nesta semana? E as sugestões são bem simples. Muito simples. Mandar uma mensagem, dedicar um tempo para ouvir alguém, fazer uma oração. São gestos pequenos que constroem uma cultura coletiva. E por fim, o arco da liderança se fecha, né? Se fecha. O sermão mostra Moisés como mediador do êxodo, Josué como mediador da conquista. E aí projeta essa imagem para o futuro, apontando para a figura de Jesus, que na teologia cristã é visto como mediador de uma superior aliança. A ideia é que a jornada de uma comunidade de fé sempre depende de um pastoreio, de uma liderança. É uma continuidade. Sim. E a frase final de Moisés para Josué ecoa com uma força tremenda. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Como a fonte observa, a confiança, quando bem fundamentada, anula o medo. E toda essa nossa conversa me deixa com uma questão, sabe? Qual? A fonte nos mostra que uma promessa recebida não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida para uma nova responsabilidade. E isso nos leva a pensar em nossas próprias jornadas. Quando uma bênção é alcançada, quando uma meta é batida, como é que a gente distingue o momento de celebrar do momento de estender a mão para ajudar quem ainda está a caminho?